da simplicidade do teu espírito, porque a palavra que eu estarei trazendo será diretamente para as crianças. Cadê as crianças? Dá uma glória a Deus aí, criança. Fica fraco, tá desanimado. É isso aí, ó, tá vendo? Ó, de novo, vamos tentar de novo. Cadê as crianças de Jesus? Isso sim, é algo lindo, gente, de se ver as crianças adorando. Além do mais, para as irmãs, né, que tomam conta que é no direcionamento ali do departamento infantil, deve ser algo gratificante de se ver, não é mesmo? Meus irmãos, solta o fundo aí para mim, por favor. Eu pedi a Deus, eu orei ele para que ele viesse me dar algo diferente. E que ele fizesse algo de diferente, me usasse de maneira diferente. E em nome de Deus eu creio que vai ser conforme a vontade dele. Porque eu pedi, eu orei ele e falei, Senhor, eu não consigo. Eu sei que para mim não dá, mas está nas tuas mãos, Jesus. Que venha ser feita a tua vontade. Como o irmão orou aqui, eu pedi também a Deus para que ele venha tocar nos meus lábios. E que eu não possa sair palavras do meu querer, mas sim da vontade do Senhor, para ser liberado para a vida dos irmãos. Amém? Eu peço bastante atenção, crianças, prestem atenção nessa palavra, tá? Porque o que vai sair daqui é direcionado para vocês, crianças, adolescentes e também para os pais e para as mães, claro, né? Amém? Vamos estar abrindo no livro de Gênesis, no seu capítulo 37, no seu versículo 1 e diante, amém? Todo mundo achou, amém? Então, mais um tempinho. Livro de Gênesis, capítulo 37, o seu versículo 1 e diante. Quantos acharam? Digam amém? Amém! Amém. Eu vou estar lendo, irmãos, eu vou estar lendo e vou estar citando alguns versículos que me chamaram a atenção. Que Deus, nesse versículo, ele falou comigo para estar ministrando, amém? Mas vou estar ministrando aqui o primeiro, falando do primeiro, e as suas irmãs podem se sentar, tá? Amém? O versículo 1 diz assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Até aqui os irmãos podem se sentar. Amém? Nesse momento, mais uma vez, eu vou dizer aqui, eu peço a atenção das crianças, tá bom? Eu não quero ser chato não, mas não é nada para minha glória. Isso daqui é a palavra. E é a palavra que nos alimenta a cada dia. Nós somos necessitados da palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. Eu vou seguir aqui a história contando para vocês, tá bom? A versão da minha Bíblia está um pouco diferente, mas eu gosto dela assim porque é algo bem simples. Eu creio que as crianças vão entender, amém? E os adultos também vão entender, amém? Então vamos lá. Continuando no versículo 2: Quando José era jovem, 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e Ziba, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao seu pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. No seu versículo 3: Jacó já era velho quando nasceu José. Por isso amava mais ele do que todos os outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Em outras traduções devem dar uma túnica de várias cores. Amém? Os irmãos viam que o seu pai amava mais José do que a eles, e por isso tinham ódio dele. E eles eram grosseiros quando falava com ele. Algo que me chamou a atenção aqui, nesse versículo 4, é a intimidade ao qual o seu filho tinha relação com o seu pai. Isso me chamou a atenção porque muitas das vezes é assim, você com Deus. Sabia? Existem coisas, intimidades que você tem com o seu pai, Jesus,
que muitos não vão se agradar disso. Existem coisas que você tem na sua intimidade com o seu pai, por exemplo, quando você dobra o seu joelho e começa a falar com o seu pai, a intimidade que você tem com ele, muitos não se agradam disso, sabia? Não são todos que vão se agradar de quando você adora o rei. Temos que ter em mente de que isso é certo, de que nem todos adoram, que a gente está ali glorificando o nome do Senhor, e por isso temos que tomar cuidado. Amém? Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos, e aí que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim, escute bem, gente, escute o que eu vou contar, o sonho que eu tive. Sonhei que estava no campo, amarrado feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então, os irmãos perguntaram, no caso, questionaram a ele, dizendo: você está querendo dizer que você será nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio ainda por causa do seu sonho e do jeito que ele contava. No versículo 5 ao 8, nos mostra que não são para todos que nós devemos contar nosso sonho. Você viu o que eu acabei de ler? José contou aos seus irmãos. Imagine comigo, os seus irmãos já odiavam aquele cara, né? Por certa intimidade que ele tinha com o seu pai, que o seu pai amava mais ele do que todos. Aí ele foi contar esse sonho. Imagine a cara dos irmãos dele olhando para ele. Ele não deve nada ter se agradado daquilo não é verdade? Então, isso daqui me ensinou uma coisa muito valiosa, que não são para todos que nós devemos contar nosso sonho, sabia? Por exemplo, deixa eu ver aqui, quando José contou aqui o seu sonho para eles, ele já estava com raiva, certo? Eles já estavam com raiva, e eles foram contar, deixaram eles com mais raiva ainda. Isso me ensinou que tem certas coisas que o nosso Pai tem conosco, que não é para todos que devemos dividir. Tem coisas que Deus conta para a gente, revela a nós algo que não é para nós contarmos para todo mundo. Aqui, Deus revelou a ele, em sonho, uma coisa profética, que no futuro ia se realizar. E ele contou para os seus irmãos. E mais uma vez, isso me ensinou aqui, não são para todos que nós devemos contar o nosso sonho. Então tome cuidado, porque nem todos se agradam daquilo que você tem com Deus, mais uma vez falando, entendeu? Então, seguindo aqui o seu versículo 10, amém? Quando José contou o seu sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe e os irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante a você e encostar nosso rosto no chão? Sabe algo que me chamou a atenção aqui? Mesmo ele com dúvida, mesmo eles aqui com dúvida, mesmo também o repreendendo, lançando palavras de maldição, entenda uma coisa? A palavra de Deus jamais volta atrás. Então aqui quando o pai dele e os irmãos estavam repreendendo, não era nada, porque Deus já tinha lançado sobre ele uma promessa. E não é diferente na vida dos pequenos. Deus tem uma promessa na vida de vocês. Então não adianta hoje em dia, muitos querem chegar e menosprezar as crianças pelo seu tamanho. Hoje, já faz um tempo, eu estava passando na rua e vi um casal com seu filho. E nisso, os seus pais já estavam na frente e a criança lá atrás. Eu não vou citar a palavra que eles chamaram a filha, mas foi algo muito, forte, menosprezando a criança pelo seu tamanho. Mas uma coisa que o irmão Yuri disse aqui, e é certa: Deus não seleciona por idade. Deus não escolhe somente pela sua idade, pelo seu tamanho. Não. Ele chama ele quem ele quiser, quando ele quiser, e faz da maneira que ele quer. Vocês acabaram de contemplar as crianças aqui adorando. Meus irmãos, isso é algo incrível. Jesus usa quem ele quer. A nossa irmã ali, Nicole, dançando. Gente, que
coisa linda. Isso nos demonstra que Deus não seleciona por idade, por aquele que tem palavras lindas a dizer. Não. O louvor, a adoração mais simples parte deles. E é lindo de se ver. Sabe o que acontece? Hoje em dia, até aquilo que é das crianças estão querendo roubar, sabia? A palavra do nosso Senhor Jesus diz: o reino já é das crianças. E hoje em dia, querem roubar. Aquele lá, o João, está tentando roubar. Ele tenta roubar essa essência pura deles. Gente, é algo incrível quando você olha para esses adolescentes, vê eles adorando, a gente não consegue enxergar a maldade deles. É algo lindo de se ver. A essência pura que há neles é algo lindo. E hoje em dia querem roubar isso dele. A gente vê crianças tentando se misturar com a impureza do mundo. Hoje em dia a gente vê crianças de 5, 8 anos xingando, tentando se prostituir. Gente, é um alerta para nós também. A palavra do nosso Senhor Jesus diz que devemos criar nossos filhos no caminho que se deve andar. Cadê os pais? Porque o maior exemplo parte deles. Cadê os pais que ensinam seus filhos onde eles estão? Vamos continuar aqui? Um dia o irmão de José levaram as ovelhas e a cabra de seu pai ao pasto que ficava perto da cidade de Sequim. Então Jacó disse a José: venha cá, vamos dar você e a Sequém, onde os seus irmãos estão, cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vai lá e veja os seus irmãos e os animais, se vão bem e tragam notícias. Lembrando, gente, é que aqui no versículo 2, tá? José contava ao seu pai coisas erradas que os seus irmãos faziam. Então ali José é como se fosse vigilante, né? Contemplava ali, contava com o seu pai. Pela sua fidelidade, agora ele tinha com o seu pai. Então, o seu pai, né, confiava em José e dizia: conte a mim tudo que os seus irmãos estão fazendo. Amém? Mas uma coisa que também me chama a atenção aqui é nesse momento, aonde no versículo, deixa eu ver aqui, 17 também cita que devemos tomar muito cuidado, principalmente as crianças, com quem nós estamos seguindo, as suas amizades, com quem você está andando. Nessa história aqui se trata de algo referente, muito diferente, diferente porque é algo que Deus já tinha prometido, algo que já ia se cumprir sobre a vida de José, mas é algo diferente, trazendo aqui para agora, para as crianças, tomarmos cuidado. Tomem cuidado com quem vocês andam. Sabe por quê? Porque não são todas as amizades que servem para nós. Sabia? Não são todas as amizades que vai estar ali para nos ajudar. Não são todas as amizades que também vamos estar ali para ajudar eles. Tem amizades que Deus envia que é para a gente ajudar. Tem amizades que Deus envia que também são para nos ajudar. Mas se nenhum deles está fazendo parte dessa promessa, cuidado com quem você anda. José ali estava indo a seguir os seus irmãos. Pensa comigo. E se talvez José não seguisse? Talvez nada daquilo teria sido cumprido. Amém? Mas é diferente, tá? Aqui a história cita outra coisa. O cumprimento do Senhor sobre a vida dele. Amém? E no seu versículo 24, eu quero ser rápido. No seu versículo 24, depois o pegaram, depois de José chegar lá, né, naquele lugar, o moço diz para ele, né, que eles não estão aqui, que partiram, e aí eles foram atrás, avistando os seus irmãos de longe, começaram a falar de José, bolaram um plano ali para tentar fazer com que José viesse a ser esquecido, e aí começaram a dizer: vamos fazer isso, vamos matar José, e ver ali o que será esse sonho dele. Tentaram ali fazer com que o sonho, a promessa do Senhor viesse a ser esquecido sobre a vida de José. E muitas das vezes são assim sobre a vida das crianças. Tem promessas a se cumprir, mas pessoas menosprezam ele pelo seu tamanho e tentam fazer o quê? Esquecer.
de que aquilo que Deus prometeu para a vida dessas crianças ainda vai se cumprir. Amém? E aqui chegamos ao momento, né, que logo mais para frente, né, eles pegaram, um dos seus irmãos disseram a eles que não era para matar ele, porque até mesmo ele era seu irmão, ele era um dos seus irmãos e também era do seu sangue. Então fizeram o quê? Tacaram ele dentro de um poço. Pensa comigo, gente, que queda dolorosa, não é verdade? Tacaram ele lá de cima até lá embaixo, porque aquele poço era profundo. Então ali tentaram jogar José naquele poço e fazer com que ele viesse a ser esquecido. Mas passaram ali uma caravana de, ismaelitas, é isso, né? Passaram ali aquela caravana, então eles pensaram bem a oferecer a eles, né, a vender José. E aí os demais irmãos já sabem que a história, né, já vai adiante, assim cumprir aquilo que Deus tinha para cumprir sobre a vida de José. Ele é levado lá para a terra do Egito e lá, né, por seus sonhos, por ele ser interpretador dos sonhos, né, o rei decide então fazer com que José viesse a ser governador do Egito. Amém? Até aqui eu quero deixar para os irmãos e lembrar algo: não venha menosprezar as crianças. Não estou dizendo que ninguém aqui menospreza, mas hoje em dia muitos estão menosprezando elas, só por conta do seu tamanho, da sua idade. Lembrando que Deus, Ele escolhe quem Ele quer, na idade que Ele quer. E eu quero deixar aqui para os irmãos essa palavra. Como eu disse, seria algo muito simples, não é algo que os irmãos possam pular, mas eu espero que as crianças venham ter entendido essa palavra. Amém? E assim eu deixo essa palavra para os irmãos, venham meditar nessa palavra e que Deus abençoe a vida dos irmãos.